Então, vamos ter a palestra do doutor Maurício Guedes, é diretor de tecnologia da FAPERJ, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, desde julho de 2018. Ele fundou o Parque Tecnológico da UFRJ e a incubadora de empresas da COP. Foi presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, entidade que congrega os parques tecnológicos, incubadora e aceleradoras de empresas no Brasil. É membro do Conselho Empresarial de Competitividade da Firjan e do Conselho de Administração da Fundação Copotec. Formado em Engenharia de Produção pela UFRJ, mestre em Planejamento Energético pela COP, MBA em Marketing na COP-AD e em 2022 recebeu o título de doutor honoris causa da UFRJ. Ele vai nos dar o prazer de ouvi-lo com a palestra O Desafio da Inovação. Muito obrigado. Tá falando? Quer trocar? Não. Tá falando. Tá falando, então tá bom. Eu acho que eu vou falar sentado aqui, se puder. Se quiser trocar, olha, o slide está aqui. É só apertar para cima e para baixo. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Alane e aos outros organizadores aí pelo convite. Na minha agenda estava 3 horas, hein? Eu soube que vocês tinham... Eu cheguei 10 para as 3, né? Certinho. Parece que vocês estavam me aguardando às 2, mas eu não havia sido informado. Deu tudo certo. Foi bom porque eu consegui resolver uns problemas na FAPERJ. Então, é um prazer estar aqui. Isso aqui é a minha casa também, né? Esse prédio aqui fui eu que comecei a construir e não consegui terminar quando deixei a direção do parque. É bacana ver ele sendo usado intensamente. Essa semana é a 2ª vez que eu venho aqui nesse auditório. Então é um prazer estar de volta. O UFRJ é minha casa também. Quanto tempo que eu tenho, Alane? De hoje ou... Porque a minha ideia era bater um papo com vocês, né? Ter um pouco uma interação, né? É sempre uma oportunidade. Eu tenho aprendido muito na FAPERJ. A minha vida toda foi dentro da... Não toda, mas a maior parte dentro da UFRJ, né? Mas na fronteira aí, na relação com empresas. Uma das empresas que eu tive o prazer de trazer aqui para o parque foi a L'Oréal, que acabou de se apresentar. Foi uma experiência, não sei se a Van já está aqui ainda, está aqui. Muito interessante a negociação com a... Obrigado. Com a L'Oréal, não sei se ela comentou... Foi uma negociação muito longa. Foram alguns anos de conversa com a L'Oréal. E a L'Oréal chegou com a ideia de montar aqui um centro de pesquisas para produtos para o cabelo. Você chegou a falar sobre isso, não? Era produtos para o cabelo. E, enfim, ao longo de toda a conversa e também hoje em dia, obviamente tinha alguns motivos que fizeram com que uma empresa do porte da L'Oréal se interessasse por esse país chamado Brasil, né? É um grande mercado para a L'Oréal, né? Nós temos uma diversidade de matérias-primas que ainda não foram todas queimadas, ainda tem coisas para serem exploradas. E no caso dos cabelos, tinha uma situação curiosa, porque, segundo a L'Oréal, existem 8 tipos de cabelos no mundo, né? E a diversidade étnica do Brasil faz com que a gente tenha na nossa população 7 desses 8 tipos de cabelo, né? Que tem essa diversidade. Então, isso também pode ser uma vantagem competitiva do Brasil para outros centros de pesquisas, para outras atividades de pesquisas em áreas ligadas à saúde humana, etc. Eu sei que está todo mundo curioso para saber qual é o 8º tipo de cabelo. E os amigos da L'Oréal me descreveram qual era o 8º tipo de cabelo.
E aí um dia eu estava na África do Sul, em Joanesburgo, num congresso, e na hora de eu fazer o check-out no hotel, eu olhei para a menina da recepção. É você, ela era o 8º tipo de cabelo que não tem no Brasil, né? O pessoal da L'Oréal descrevia como um cabelo assim, tipo tonhonhon, que fica coladinho no couro cabeludo, e você puxa o fio de cabelo, ele sai 20 centímetros, e aí você larga, ele cola de novo, né? Então eu contei essa história para a menina e disse: eu posso tirar uma fotografia sua? Né? Esse realmente eu não conhecia aqui no Brasil. Então, esse ativo é muito importante para a pele, para o cabelo e até para medicamentos também, né? Então, é muito bacana. E, aliás, não sei se todos sabem, a FAPERJ, a área em que a FAPERJ mais investe ao longo da sua história é a área da saúde, né? É a área da saúde. Cerca de metade dos investimentos da FAPERJ estão voltados para a área da saúde. Por vários motivos. Primeiro, porque é uma pesquisa cara, né? É muito mais caro fazer pesquisa, você precisa de laboratórios, equipamentos, etc., na área da saúde, ou das ciências da saúde, né? Do que em ciências sociais, ou em economia, ou o que seja, né? E segundo, porque nós temos uma comunidade científica muito importante no Rio de Janeiro nessa área, né? Eu estou desde 2018 como diretor da FAPERJ, numa diretoria muito, eu diria, incipiente ainda. Essa diretoria de tecnologia, que devia se chamar diretoria de inovação, ao meu ver, ela foi criada 20 anos depois da FAPERJ ter sido criada, né? Por vários motivos, ela nunca tinha se desenvolvido, né? A FAPERJ, não sei também se todos sabem, ela recebe 2%, ou deveria receber 2% da receita tributária líquida do Estado. A FAPERJ é uma fundação ligada ao governo estadual. Todas as unidades da federação têm uma chamada FAP, uma Fundação de Amparo à Pesquisa, e várias têm esse orçamento definido na Constituição. A mais poderosa, a melhor FAP do país, acho que ninguém questiona isso, é a FAPESP de São Paulo, né? E por vários motivos, inclusive porque ela recebe, historicamente, esse orçamento de uma maneira estável, né? E recebe em duodécimos. A cada mês, 1/12 do orçamento é colocado na FAPESP. Teve um único governador de São Paulo que quis dar um golpe. Na época não tinha o duodécimo, e ele transferiu os recursos para a FAPESP para poder cumprir a Constituição no mês de dezembro, numa época em que a inflação era muito alta, portanto ele transferiu, na verdade, uma fração do que deveria ter sido transferido. Depois disso se criou os duodécimos, que evita esse tipo de armação. Esse governador se chamava Paulo Maluf, né? Então, aqui no Rio, infelizmente, historicamente não é incomum os governadores não cumprirem o que está na Constituição. Felizmente, o governador atual está cumprindo rigorosamente o que está na Constituição do Estado. A FAPERJ, quando eu entrei em 2018, o orçamento da FAPERJ foi de perto de 200 milhões de reais por ano. 200 milhões de reais por ano. A folha de bolsas, né, que é o mínimo do mínimo do mínimo que a FAPERJ tem que manter, naquela época eu acho que era 140, 150 milhões de reais, e sobrava muito pouco. No ano passado, 2021, a FAPERJ executou 670 milhões de reais, né, que são os tais 2%. E a folha subiu para 200 e pouco, né? O nosso orçamento esse ano é da ordem de 700 milhões de reais, com essa folha de 200, 240. Ainda sobra dinheiro para que a FAPERJ cumpra verdadeiramente o seu papel, que vai além de pagar bolsas de iniciação científica até pós-doutorado, né?
Essa é uma função fundamental da FAPERJ, mas não é toda a função da FAPERJ. E a diretoria que eu ocupo, ela se preocupa com uma coisa chamada inovação. Por isso, acho se eu não estou esquecendo, acho que o título que eu sugeri para essa conversa é o desafio da inovação, né? É um desafio, realmente. O Brasil, como acho que vocês todas sabem, eu acho que tem mais mulheres do que homens aqui, que bacana, né? É o 13º, 14º maior produtor de artigos científicos no mundo, o que é muito bacana para o Brasil, né? Mas no campo da inovação, no ranking da inovação, existem alguns rankings que tentam, todos eles são questionáveis, mas tentam classificar os países pela sua capacidade, ou cidades, ou regiões, né? Pela sua capacidade de inovação. O Brasil está na posição 64, 65, existe uma grande distância, né? Dito em outras palavras, nós somos muito ruins em transformar conhecimento em riqueza, né? A gente gera conhecimento, a gente produz ciência e a gente é muito ruim em transformar isso em emprego e renda para a população brasileira. Então, esse é um grande desafio, né? E esse é o desafio que eu assumi quando entrei na FAPERJ, com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muita reação da própria comunidade científica, que uma parcela, felizmente, cada vez menor, mas ainda existe uma parcela que pensa que isso colocaria em risco a nossa capacidade de geração de conhecimento, colocaria em risco a própria comunidade acadêmica, porque o dinheiro vai ser drenado para outros usos. E eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que se as FAPs e qualquer agência, isso vale para o Brasil e vale para outros países também, está acontecendo no mundo inteiro, não se conectarem com o tema da inovação, a tendência é que desapareça o recurso para a ciência também, né? Como defender na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, que a gente quer os 2% da FAPERJ, mas a gente não quer cumprir o papel que a FAPERJ tem de acordo com o que a lei definiu. A gente quer cumprir só uma parte, a gente não quer cumprir o resto, né? O papel que cabe à FAPERJ não sou eu que estou escolhendo, não está aqui nessa pequenice. Eu acho que eu tenho 4 slides aqui para mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, é claro, o papel está definido, é formação de pessoal, gerar ciência e é promover a inovação. E a inovação no mundo de hoje, em todos os países, dos países socialistas aos países mais liberais, a inovação ela pressupõe uma articulação entre diferentes atores, públicos e privados. E no final da linha, né, tem uma coisa chamada empresa, que é uma entidade que produz produtos, que dá garantia, que vende, que paga imposto, que contrata pessoas e que bota os produtos na prateleira, né? Temos algumas exceções, por exemplo, temos no Brasil 2 instituições que não são empresas, mas que cumprem também esse papel de maneira extraordinária, que são a Fiocruz e o Instituto Butantan, né? Mas que têm fábricas próprias. A UFRJ não tem fábrica. Imagina a UFRJ tendo uma fábrica para fabricar coisas que vocês desenvolveram aqui. Ia ser o caos total e absoluto, né? Então, no mundo inteiro, essa capacidade de inovação vem de várias coisas, desde o investimento público na ciência, na pesquisa, na tecnologia, até a facilidade de fazer negócios e, fundamentalmente também, a articulação entre esses atores. Então, é isso que a gente tem tentado fazer na FAPERJ, mantendo, obviamente, todas as atividades históricas da FAPERJ, que são conduzidas com muita competência pela diretoria científica, não é? E reforçando essas atividades, não é? Essa aproximação com empresas, é isso que eu quero conversar um pouco com vocês daqui a pouquinho,
ela fortalece a atividade de pesquisa, ela não enfraquece a atividade de pesquisa. Passa pela cabeça de alguém que a Universidade de Oxford, na Inglaterra, tenha reduzido a sua importância por ter feito um acordo com uma empresa chamada AstraZeneca, e daí tenha saído acho que foi a primeira vacina para a Covid? Isso só valoriza o aspecto acadêmico de uma universidade. Passa pela cabeça de alguém que a UFRJ tenha reduzido a sua relevância e a sua capacidade de geração de conhecimento por ter estar durante 30 anos, 40 anos, agora eu acho que 50 anos já, cooperando com uma empresa chamada Petrobras e fazendo com que o Brasil bata recordes seguidamente de produção de petróleo em águas profundas. Aí tem muita ciência, tem muita tecnologia, tem muita inovação e tem muito investimento também. Tem muito investimento. Vocês talvez não façam ideia dos valores que são investidos por uma empresa como a L'Oréal ou como a Ambev, que está aqui dentro também, como a Technip, que está aqui do lado, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O que nós temos no Brasil é uma situação completamente absurda, né? Onde as empresas não buscam a inovação. Estou falando de maneira geral, né? As entidades empresariais estão sempre preocupadas com a questão tributária, com a questão de incentivos, né? E não com mecanismos de apoio à pesquisa e à inovação, né? Enquanto a gente não transformar essa situação, isso tem aspectos legais envolvidos e tem aspectos culturais também, né? As universidades, na época da ditadura, tem algumas poucas pessoas aqui que, como eu, testemunharam essa época, se fechou, né? E muitas empresas, e a gente está vendo isso em outros momentos da história brasileira, terminam se aliando a forças conservadoras, para dizer o mínimo, né? E houve um estranhamento, eu acho, desses dois mundos, maior do que o que existe em outros países, porque é uma relação complexa e difícil mesmo, a gente precisa reconhecer isso, né? Então a gente teve um distanciamento grande pela legislação brasileira, né, e dificuldade de fazer negócios no Brasil. As prioridades das empresas são outras, né? Passam, como eu falei, pela questão tributária, antes de mais nada, né? É muito difícil pagar imposto. Eu não concordo com os que dizem que a carga tributária no Brasil é muito alta. Não é muito alta. Eu não sou especialista na área, mas sou um interessado no assunto. Se você comparar com países que têm os mesmos desafios sociais que nós temos que combater a miséria, a pobreza, a fome, temos que construir estrada, temos que construir hidrelétrica, né? A Suécia já não precisa fazer essas coisas, né? Então, eu acho que a carga tributária total do Brasil não é muito alta. Agora, ela é muito injusta e, além disso, é muito difícil de se pagar, né? Então, acho que se a gente tivesse... E essa foi eu acho que foi um dos poucos consensos entre os candidatos a presidente da República, quase todos eles desde o primeiro turno, né? Porque tinha alguns que não tinham proposta nenhuma, mas os que eram para ser levados a sério, todos falaram em reforma tributária, né? Enquanto a gente não tiver um sistema tributário onde os impostos sejam justos, sejam fáceis de pagar e difíceis de sonegar, né, a gente vai ter uma economia doente, uma economia que termina, entre outras coisas, não valorizando ela fez algum sinal que eu não entendi o que era. Pensei que tinha terminado o meu tempo, mas pode ficar à vontade para avisar que já deu. Então, enquanto a gente não conseguir mexer nisso, e aí isso é um papel para vocês, os mais jovens, né? A minha geração falhou nisso, né? A gente não conseguiu, a gente acertou em algumas coisas, mas isso a gente ficou devendo. Então, para ter um país mais normal, né, onde empresas
entre outras coisas, paguem seus impostos. Ninguém fica felicíssimo de pagar imposto. E todo mundo tem a atitude normal de pagar o mínimo de imposto que a legislação permite. É o que a gente faz na vida normal e é assim que as coisas são. Mas não precisa passar a vida pensando em sonegar imposto e quebrando a cabeça de como que vai conseguir pagar os impostos. As empresas médias e grandes têm batalhões de advogados tributaristas. A L'Oréal é uma que tem advogados de montão, eu sabia até o número, na área tributária e na área da regulação também, né? Que é uma dificuldade louca. E cosmético é mais fácil que medicamento, né? Mas ainda assim é uma dificuldade. Então a gente tem que construir um país mais normal. Aí eu vou abrir um rápido parênteses para apresentar uns 4 ou 5 slides para a gente bater um papo. Daqui a pouco eu falo um pouco de coisas que estão acontecendo na FAPERJ. No final do governo Fernando Henrique, 2000, 2001, começou a ser discutido no Brasil o que na época se chamava o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu era presidente da Amprotec naquela época e participei das discussões. E código é um tipo de lei, não sei se tem algum advogado aqui, eu não estou falando mal dos advogados, hein? Código é uma lei que tem um status especial, Código Civil, né? Código da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial e por aí vai. E durante uns 2 ou 3 anos, eu acho que a gente discutiu um Código Nacional de Ciência e Tecnologia que não chegou a ser aprovado. Quando o Lula assumiu em 2003, ele teve a sabedoria de pegar o projeto e seguir adiante com aquele projeto. Ele foi enxugado, foi um pouco resumido. Eu acho que já na época do Fernando Henrique, no final do governo, se chegou à conclusão de que não seria um código. Para fazer um código era algo muito complexo, ia ter que mexer em muitas leis, ia ter que trazer para dentro desse código, por exemplo, o Código da Propriedade Industrial e outras coisas. E aí o Lula sancionou no segundo ano de governo, em 2004, a chamada Lei de Inovação, que foi a primeira lei focada no tema da inovação aqui no Brasil, né? E de lá para cá, várias mudanças vêm sendo feitas. De vez em quando vocês leem nos jornais que enfim, uma nova lei. Aliás, agora, esse ano, infelizmente, o que a gente mais leu foram leis relativas ao FNDCT e aos cortes de verbas do FNDCT, etc. e tal. E teve essa lei, então, em 2004, teve mais alguma outra, e em algum momento se chegou à conclusão de que tinha ficado faltando uma coisa muito importante, que estaria prevista no código, mas que quando ele deixou de ser um código, isso passou batido, que era que a Constituição Federal dissesse que a inovação é um dever do Estado, né? A Constituição de 88 foi, como qualquer Constituição, na verdade, como qualquer lei, ela tem um momento em que ela é discutida e aprovada, né? E era um momento de resgate da cidadania, aliás, um momento lindo que nós passamos, né? O discurso de sanção não é sanção que chama, não. Daqui a pouco eu lembro o nome. Promulgação da Constituição pelo Ulisses Guimarães foi muito, muito bonito. E ela se chamou, ele deu o nome da Constituição Cidadã, né? E o capítulo de Ciência e Tecnologia tinha essa cara. Era ciência, pela geração de conhecimento, pela humanidade, um belíssimo artigo. Mas não se falava de uma coisa que, na época, não se valorizou, que era a questão da inovação. Então, isso ficou devendo. Em 2015, foi aprovada uma emenda constitucional número 85, que trouxe para dentro da Constituição a inovação como um dever do Estado brasileiro. Eu não sei se todos sabem, né? Na gestão pública,
os que são dirigentes aqui da UFRJ sabem disso, e isso é verdade na UFRJ, na FAPERJ, em qualquer prefeitura, em qualquer instituição pública. O gestor público está autorizado a fazer, só pode fazer o que está autorizado pela lei. Enquanto no setor privado você pode fazer qualquer coisa que não esteja proibido pela lei, no setor público você só pode fazer o que está expressamente autorizado pela lei. Eu, durante muito tempo, até porque tive uma carreira bastante, digamos, empreendedora e ousada, né, de fazer coisas meio fora da caixa, eu tive muitos embates com a Procuradoria, né, tentando fazer coisas que os procuradores diziam, mas isso não está previsto, né? E, de fato, não estava previsto com tanta clareza, passou a estar previsto na Lei de Inovação, mas a gente começou essas coisas todas aqui muito antes. Esse parque aqui foi inaugurado em 2003, antes da inovação, aliás, pelo Lula. Ele esteve aqui no... né, foi a primeira viagem que ele fez ao Rio de Janeiro, depois de tomar posse como presidente, em 2003. Ele esteve aqui, esteve no BNDES, foram os 2 compromissos dele e ele inaugurou o parque. Então não tinha sequer a lei de inovação, mas a gente conseguiu convencer os procuradores de que isso aí estava dentro da missão da universidade, etc. e tal. E vários colegas de outras universidades me ligavam e diziam, Maurício, como é que você está conseguindo fazer essas coisas? O procurador daqui não diz que não pode, não está escrito que pode, né? E eu aprendi com os procuradores daqui que, na verdade, esse dispositivo, esse conceito que está na lei, não é uma sacanagem para prejudicar a gente, é para proteger a sociedade. Porque seria muito difícil dizer tudo que não pode. Você vê agora, né, nesses últimos dias e nos últimos tempos, a quantidade de vezes que o Supremo Tribunal Federal tem que se manifestar para dizer que não pode uma determinada coisa, né? Então, para proteger a sociedade, a maioria das constituições, também não sou advogado, não sou especialista nisso, mas eu entendi na época que era a maioria, adota esse princípio de que no setor público você só pode fazer o que está previsto na Constituição. No setor privado, você tem os sócios da empresa, você tem o próprio governo que está tomando conta da empresa, você tem os clientes que estão tomando conta da empresa, né? Você tem os empregados da empresa que estão tomando conta da empresa, do dia a dia. Então, e também se a empresa fizer bobagem, ela vai fracassar. Os sócios vão perder dinheiro, os colaboradores vão perder emprego e vida que segue. No caso de uma instituição pública, é muito mais grave você descobrir que alguém agiu errado. Então, por isso é que existe esse princípio. E aí ficou combinado que ia se trabalhar numa emenda constitucional para botar isso. E aí hoje está assim na Constituição Federal. É obrigação do Estado. Então, a lei da FAPERJ já tinha mudado, né, colocando isso como obrigação da FAPERJ, mas se não tivesse mudado, teria que mudar a partir de 2015 para poder atender a esse princípio da Constituição Federal. Você pode passar o próximo slide? Eu não lembro da ordem, que eu pensei uns 4 slides. Ah, eu tenho aqui. Eu pensei uns 4, acho que talvez sejam, em vez de 4, 5 ou 6 slides para trazer para vocês. Esse é um desafio para o Brasil, né? A gente tem muito poucos pesquisadores no país, vai aparecer, o próximo slide fala disso, mas uma outra informação, que não está no slide, a gente tem cerca de 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. Os países da OCDE têm 3.500 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. A Coreia, Israel tem 7.000, a Coreia tem 8.000 para cada 1.000. Então, nós temos muito poucos pesquisadores. E a gente sofre horrores para continuar formando pesquisadores. Mas, e vocês sabem isso melhor do que eu, mas o fato é que, ao longo das últimas décadas, nós sempre aumentamos o número de pesquisadores formados por ano. Essas 4 linhas, o que é que elas mostram? A linha roxinha ali de baixo é a população brasileira, né, que deve ser a população ativa, que aumentou 20%. Todas elas começam no número índice 100 em 98. Né? A linha verde
Aliás, não é um número, não, é um número índice ali, é 122, não é população ativa, não, é população mesmo, né? Ela cresceu 22% entre 98 e 2016. A linha verde é o PIB, cresceu um pouquinho mais, a linha vermelha é o número de mestres titulados por ano, e a linha azul é o número de doutores titulados por ano. Hoje a gente forma no país cerca de 20 mil doutores por ano e 50 mil mestres, né? Então nós temos um estoque muito pequeno ainda de pesquisadores. Vou passar ao próximo que vai reforçar esse dado. Isso daqui é o número de pesquisadores em relação a cada 1.000 pessoas ocupadas em cada um desses países. No Brasil, para cada 1.000 pessoas ocupadas, nós temos 1,9 pesquisador, né? Nos países europeus, países desenvolvidos, tem 9, 10, né? Vários estão ali em torno dos 10 pesquisadores, né? Então, pelo menos 5 vezes mais do que nós temos no Brasil. Então, nós temos um estoque pequeno de pesquisadores e nós temos um esforço muito grande para manter esse ritmo de formação de novos pesquisadores. Apesar desse esforço que a gente está fazendo, além do estoque ser pequeno, a velocidade de aumento da nossa população de pesquisadores é muito baixa. Esse gráfico aí mostra para 2015, esses números não mudam repentinamente, né? O número de títulos de doutorado concedidos para cada 100 mil habitantes. O Brasil estava concedendo 9, continua mais ou menos nisso, enquanto que os países mais desenvolvidos estão acima de 30, né? 20 e muitos a 30, né? Então, nós temos um estoque baixo, nós estamos avançando a duras penas, com uma velocidade muito inferior à dos nossos concorrentes. E para completar essa tragédia, nós temos essa situação. Aí tem para um grupo de países selecionados, os pesquisadores daquele determinado país estão divididos em 3 barras, né? Somando as 3 dá 100%. A barra azul é o percentual de pesquisadores que trabalham em empresas naquele país. A barra vermelha, o número de pesquisadores que trabalham no governo. A barra verde, no ensino superior. E a amarela é em ONGs, né, que não são empresas nem... Eu vou botar uma linha amarela no meio só para facilitar, né? Vejam bem, olhem daqui da direita para a esquerda, qual é a maior barra verde? É o Brasil. O Brasil é recordista mundial de concentração de pesquisadores em universidades. A gente treina os nossos jovens estudantes, os nossos doutorandos, para a ideia de que o futuro deles tem que estar na universidade. Isso é um erro, gente. Isso é um equívoco. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, né? A gente precisa arejar essas relações. Um pesquisador que trabalha na L'Oréal, ele não é necessariamente menos feliz do que um pesquisador que trabalhe na UFRJ. Um pesquisador que trabalha na AstraZeneca não é necessariamente menos feliz, menos realizado do que um pesquisador que trabalha na Universidade de Oxford, né? Ambos são pesquisadores, né? Essas coisas... Imagine se, em vez de pesquisadores, a gente estivesse aqui o tempo todo falando de médicos. Imagine um país que tivesse chegado à conclusão de que precisa formar mais médicos, né? E aí lança um programa de 30 anos de formar médicos, porque a sociedade precisa de médicos, né? Mas ele forma os médicos fazendo uma lavagem cerebral de que eles têm que continuar na universidade onde se formaram. Eles não podem ir para um hospital ou para clínicas privadas, eles têm que continuar na universidade, né? E a sociedade que se dane, continue aguardando. Quando a gente chega lá, a gente começa a liberar os médicos. Não é possível fazer essas coisas dessa maneira, uma coisa de cada vez. Nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Nós temos, claro, que manter pesquisadores nas universidades para continuar gerando conhecimento, quem sabe continuar mantendo a nossa posição no ranking de publicações científicas, isso é muito positivo. Mas nós temos também que servir a sociedade de outras maneiras, não é? Então, esse é o grande desafio para o país. A gente conseguir esse equilíbrio. Não adianta ficar lutando para manter uma situação de que o que a gente está devolvendo para a Assembleia Legislativa são X artigos científicos por ano. Não é suficiente, gente. Tem gente passando fome, tem gente sem emprego, tem gente sem vacinas, sem remédios, sem um monte de coisa que a ciência pode ajudar. Né? Não dá para dizer, olha, a gente vai ficar 50 anos publicando artigo científico, depois a gente conversa. Enquanto isso, tratem de liberar o dinheiro da FAPERJ, ou do FNDCT, ou do que seja. Vocês sabem quantos doutores são formados todo ano no Rio de Janeiro? No estado do Rio de Janeiro? Alguém tem ideia? 2.800 doutores todo ano. Aonde que vão trabalhar esses doutores? Aonde que vão trabalhar esses doutores? A UFRJ contratou 120 no ano passado. Mas não contratou só cariocas ou fluminenses, contratou de outros estados também. Né? Então, professores, abram os olhos dos seus alunos. Né? A gente precisa fazer coisas como, eventos como esse ajudam, né? Arejar essas relações, né? Abrir os canais. A UFRJ está tentando se aprimorar em criar regulamentos, regras. Essas relações com empresas têm que ser feitas à luz do dia, têm que ser feitas em cima da mesa, nada por baixo da mesa, tudo às claras. A legislação já prevê uma série de coisas, né? Eu acho que tem um último slide que eu acho que também exemplifica essa situação esdrúxula que a gente tem no Brasil, que é o seguinte, são as patentes depositadas aqui no INPI. A patente, eu acho que todos vocês sabem, finalmente eu acho que patente começou a ser uma palavra que entrou um pouco no mundo acadêmico aqui no Brasil. Há 30 anos atrás era algo que sequer era pronunciado, era uma coisa feia falar disso no Brasil. A patente é um monopólio concedido pelo Estado. Vejam que coisa poderosa. Um monopólio concedido pelo Estado. O Estado dá um monopólio para alguém e diz, só você vai poder produzir esse produto, fornecer esse serviço durante X anos, cada um tem sua própria legislação. É uma coisa muito forte. E, para isso, ela tem que cumprir alguns requisitos e tem que pagar uma chamada anuidade, uma taxa todo ano, né, que se chama anuidade, que não é, no caso do Brasil, não é muito alta. E por que os países todos concedem isso? Porque eles entendem que isso é uma maneira de incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Quem investe na geração de inovação deve ser compensado, e essa compensação acontece, de outras formas, com a concessão de um monopólio temporário. Mas o que a sociedade quer em troca é que aquele monopólio seja usado e não seja reservado como terras improdutivas ou o que seja. Ele tem que ser produtivo, ele tem que se transformar em emprego, em renda, em produtos inovadores, etc. E no mundo inteiro, os maiores depositantes de pedidos de patentes são empresas. São as entidades que têm a capacidade mais imediata de oferir um retorno com esse monopólio e devolver para a sociedade o retorno que a sociedade quer, que é gerar emprego, é gerar produtos, gerar cosméticos mais bacanas, medicamentos mais relevantes e por aí vai. Olhem que distorção no Brasil. Dos 20 maiores depositantes de pedidos de patentes no Brasil, 17 são universidades. Universidades.
Então a gente cometeu um erro quando a gente começou a mexer na legislação, criar lei de inovação, dizer para as universidades que patente era importante, passou uma mensagem errada de que era suficiente depositar pedido de patente. 90%, pelo menos, dessas patentes não são usadas, estão nas prateleiras. E é igualzinho um artigo científico que nunca ninguém leu. Imagina você publicar um artigo que nunca ninguém leu. É uma patente sem uso, é isso. Né? Ela cumpriu o ritual para virar uma patente. Aí, essa estatística é de pedidos de patentes, né? Mas se elas forem concedidas, significa que cumpriu um ritual que é muito mais simples do que um artigo científico numa revista importante, e está lá parado, sem ninguém ler. Né? Ela só é lida, ou só é colocada em prática, que no caso do artigo é a leitura ou a citação, ela só é colocada em prática quando ela é licenciada para uma empresa que vai aí transformar esse conhecimento em riqueza para a sociedade. Então, são 17 universidades, 2 empresas e uma pessoa física. E eu usava esse slide algumas vezes, até que eu vi uma outra pessoa apresentando esse mesmo slide. Isso está no site do NPI. E aí eu falei, caramba, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí fui dar uma googada, é bolsista da FAPERJ. Ele provavelmente não sabe, eu não tive tempo ainda, mas eu toda hora digo que vou procurá-lo. Mas é muito provável que ele esteja cometendo uma irregularidade, porque ele trabalha no IME e ele é cientista do nosso estado, jovem cientista do nosso estado. E provavelmente esses pedidos deveriam ter sido feitos em nome do IME e não em nome da pessoa física. O que coloca, em vez de 17, a gente passa a ter 18 universidades como maiores depositantes de patentes, né? Então, assim, já falei 40 minutos, queria dar uma paradinha para a gente conversar um pouquinho, daqui a pouco eu volto para falar um pouco de coisas que estão acontecendo na FAPERJ, pode ser? Aí a gente vai até 4 horas, tá bom assim, Ellen? Se ninguém pedir para falar, eu vou escolher alguém. Lá em cima estão pedindo. Dá para ouvir. Está indo o microfone aí para você. Boa tarde. Professor, primeiro, obrigada pela palestra. Acho que falo em nome de todos. Tem uma pergunta que me aflige há muito tempo, desde quando eu entrei no meu doutorado, que eu percebo isso na minha profissão e foi a razão pela qual eu enveredei pelo caminho acadêmico. Eu venho da ciência da computação. Eu entrei em 96, quando o computador era um ativo muito caro de se adquirir. Um laptop era o valor de um carro, não popular. É verdade. Depois do governo Lula, foi uma redução de impostos e tornou mais acessível para as pessoas. Mas, em contrapartida disso, o salário de pessoas como eu, que estavam recém-formadas e com problemas computacionais bastante complexos, vieram abaixo por causa da entrada de novos profissionais no mercado que aceitavam qualquer valor. Não tinham como valorar o seu próprio trabalho, além da aquisição dos laptops se tornar uma coisa democratizada, o que não é necessariamente ruim, mas teve um efeito total para a categoria. Eu me pergunto se o aumento dos doutores formados pelo país não reduziria, de alguma maneira, o valor agregado do salário através do conhecimento construído a partir da inovação da tese, por exemplo. Qual seria a sua opinião a respeito? Obrigada. Eu acho que... Como é seu nome? Meu nome é Celina. Oi? Celina. Celina. Eu acho que sim e não. Eu acho que enquanto a única opção na cabeça dos doutores continuar sendo ficar na universidade, a resposta é sim. Quanto mais doutores você tiver competindo por uma mesma vaga, obviamente você pode pagar menos, que vai ter gente gente qualificada querendo aquela vaga. Se a gente conseguir mudar o país e as empresas passarem a se interessar por esses profissionais
e esses profissionais começarem a se interessar por empresas, aí a resposta é não. Pelo contrário, para as universidades trazerem quadros qualificados para dentro, vão ter que pagar salários competitivos, como acontece, por exemplo, na área da informática. É uma dificuldade para os órgãos públicos manter profissionais qualificados em informática, porque o mercado demanda muito desses profissionais, né? Então, assim, a gente tem que ter, todos nós, né, uma percepção de que nós estamos falando, você está trazendo a questão importante da oferta e da demanda, né? Se aumentar a oferta de doutores, se a demanda não aumentar, o salário provavelmente vai diminuir. Isso é regra de mercado, né? Então, enquanto nós, na universidade também, não abrirmos essas possibilidades para os próprios alunos, né, que, entre outras coisas, podem criar novas empresas, isso é algo que hoje em dia, em muitas áreas, até na biotecnologia também, pode acontecer, está acontecendo, né? Criar sua própria empresa, criar uma startup. Eu não gosto muito de supervalorizar essa palavra, porque virou uma palavrinha da moda e parece que é a solução para tudo, e não é, né? Mas o fato é que é uma possibilidade, né? E se você pode ganhar 10 mil reais trabalhando numa startup, você vai se submeter a um salário de 5 mil para dizer que trabalha numa universidade? Provavelmente que não, né? Então, é isso. Eu acho que depende do país que a gente criar nos próximos anos. Só para complementar a primeira pergunta, professor, essa é a segunda e a última, prometo. O senhor considera como a evolução da formação dos doutores, uma vez que a bolsa continua com um valor, até onde se sabe, estagnado já há bastante tempo? Não sei se eu entendi, porque o som tá ruim aqui para mim. Eu estou de costas para a caixa de sons. Só repete a partezinha da pergunta. Como que o senhor considera a questão da formação dos novos doutores, uma vez que as bolsas de pesquisa, até mais ou menos uns 3, 4 anos, elas continuavam a valores da década de 90? É um horror, né? É um pouco como faz de conta, né? O valor das bolsas. A FAPERJ discutiu e tomou a coragem de aumentar as bolsas em 25%, se não me engano agora, porque elas continuam ainda muito, muito baixas, né? Nós devíamos estar oferecendo a bolsa não como um prêmio, né, mas como uma remuneração justa, né? As bolsas são encaradas às vezes como um prêmio, que deveria ser um prêmio extraordinário, e tem outra parcela da sociedade que encara a bolsa como um dinheiro jogado fora. Como? Está pagando para um cara estudar ainda? Como é que pode, né? Então não é nenhuma coisa nem outra, é um trabalho também, é um investimento que o país está fazendo na formação de capital humano, que tem que ser feito em qualquer país sério. Por mais que as empresas invistam também, o Estado tem um papel muito importante na formação, e as bolsas têm que ter valores competitivos com o mercado e justos e atraentes para pessoas que podem se transformar em profissionais qualificados. A profissão de pesquisador e de pesquisador é apaixonante, né? Mas não é suficiente você ter uma profissão apaixonante e não conseguir manter você e a sua família, né? Então, acho que a gente tem ainda um caminho grande para melhorar o valor das bolsas, mas que está associado com a sua primeira pergunta. Eu acho que você fez duas perguntas que, na verdade, se casam, né? Se o mercado final não for atraente, a bolsa também vai seguir esse mesmo caminho. Então, a gente tem que abrir os olhos, abrir as possibilidades, né? E conversar com empresas, cada vez mais conversar com empresas, mostrar que pesquisador... uma das coisas que a gente está fazendo, duas coisas que a FAPERJ está fazendo agora nos últimos 2, 3 anos que eu estou lá. Uma, a gente tem um programa que chama Doutor Empreendedor, que provavelmente a gente vai manter o nome, mas vai ampliar o universo ao qual ele se destina. Hoje em dia ele é apenas voltado para doutores, né, que tenham defendido a tese ou que estão defendendo dentro de um prazo que o edital determina. A gente paga uma bolsa de pós-doc durante 2 anos, igualzinha a bolsa de pós-doc
para continuar trabalhando na UFRJ, mais R$50 mil para esse pesquisador criar uma empresa dentro da área do doutoramento dele, né? Ele tem 6 meses para abrir um CNPJ e para ser abrigado num ambiente que proteja empresas nascentes. Pode ser uma incubadora, pode ser uma aceleradora, pode ser a L'Oréal. Ele tem que encontrar um lugar que dê para a FAPERJ um pouco mais de segurança de que aquela empresa tem chance de sucesso. A gente está divulgando agora o resultado da última avaliação. Cerca de 50 doutores estão recebendo essa bolsa esse ano. Está na 3ª edição do programa. É provável que a gente, no ano que vem, abra para doutorandos também, ou para mestres. Até se vocês quiserem comentar o que vocês acham disso, eu quero ouvir essas ideias. Tem prós e contras. A gente quer aumentar a demanda desse programa. Um outro programa que a gente tem é o pesquisador da empresa. Nesse caso, as propostas têm que ser apresentadas necessariamente por empresas de pequeno e médio porte, no Rio de Janeiro, apresentam um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação e diz: eu quero um pesquisador com esse perfil. Aí pode ser mestre ou doutor. Acho que tem que ter pelo menos mestrado. Tem várias categorias de bolsa. E a FAPERJ paga durante 1 ano uma bolsa para esse profissional, né? E a nossa aposta qual é? De que essa empresa vai experimentar essa relação e que os dois lados vão curtir, vai pintar um clima e ele vai ser contratado pela empresa e vai continuar pintar o clima, não é isso? Vai continuar trabalhando na empresa. Então, a gente está oferecendo essa oportunidade. Essas 2 iniciativas têm a ver exatamente com o papo que a gente está tendo aqui, para ampliar o mercado de trabalho. E para manter um professor dentro da universidade, a universidade vai ter que pagar melhor. Eu sou Maurori da microbiologia, pronto. A Alane foi minha aluna. Bom, eu tenho visto que tem aumentado os laboratórios a demanda por trabalho de pós-doc, né? Mas o pós-doc já terminou o doutorado. A formação acadêmica acabou. E tem uns que ficam o pós-doc 1, o pós-doc 2 e um sequencial. Mas esse pessoal não tem vínculo com a Previdência. Tá? Então, eu estou vendo aí um gap, uma situação que vai fazer um pós-doc sequencial, vai ganhar uma experiência inusitada, fabulosa, mas quando realmente entrar no mercado de trabalho, vai morrer antes de se aposentar. A pergunta é: existe possibilidades, algum mecanismo que o pós-doc venha com um adendo do quem fornecer a bolsa pague a Previdência? Olha, eu acho que o problema, na verdade, professor, está na utilização da bolsa de pós-doc, né? A bolsa de pós-doc, como ela existe hoje aqui no Brasil, na verdade é um subemprego. Ele não está num processo de formação, de início. Ele fica um atrás do outro, aí pula de uma agência para outra, etc. Por quê? Porque não conseguiu emprego. Porque não veio um concurso público, porque não tem empresa demandando, ou ele não se interessa por empresa, porque acha que seria alguma coisa menor, e aí fica nessa situação de subemprego, é isso, né? Eu não acho, é uma opinião pessoal, né? E a pergunta, de fato, não cabe a mim responder formalmente como FAPERJ. Eu participaria de uma discussão. Mas a minha opinião pessoal é de que não seria uma boa solução, porque a gente estaria reforçando a ideia de que a bolsa de pós-doc é um salário e que ela pode se perpetuar por 30 anos até o sujeito se aposentar, e não é assim.
Não custa nada o pós-doc reservar. Eu acho que com 50 pratas por mês, você paga a previdência e vai contando, não é? Estamos dizendo que não é. Deve ser um pouco mais. Eu terminei que consegui me aposentar, né? Vocês vão se aposentar depois dos 100 anos, os mais jovens aqui, né? Então vocês estão mais bem informados do que eu. Mas existem maneiras de você contribuir como MEI, como profissional autônomo ou o que seja, né? E aí tem que fazer a conta. Agora, caracterizar a bolsa como um salário que tem obrigações trabalhistas e tal, eu acho um equívoco. Teve um movimento esse ano de exigir férias. Vem cá, um orientador que não dá férias para um pós-doc é um cara mau, né? Férias a gente combina de boca, não é isso? Claro. Né? Volta mês que vem, né? Não precisa ter lei para isso. Agora, a Previdência, sim. Então, eu tenho receio de uma medida assim de reforçar um lado errado do significado da Bolsa. Tá, professor, eu só gostaria então de fazer um pedido para ver se essas pessoas, quer dizer, os pós-doc, se conscientizam, porque o que eu tenho visto é que não tem conscientização de que tem que pagar a Previdência. Então, isso que o senhor mencionou aí de tirar uma parte do valor da Bolsa para fazer a Previdência, é uma coisa que eles precisam ter conhecimento, e parece que é um tabu, existe um manto em cima disso. Né? É um erro. Talvez a FAPERJ devesse ter realmente uma ação nesse sentido. Mas pode ser que isso... Aí estou pensando alto aqui. Talvez a FAPERJ fique com medo de, ao fazer isso, venha uma cobrança de que a FAPERJ é que devia pagar, etc. Mas eu acho que tem que haver uma conscientização, sim. E vou até registrar essa sugestão de alguma maneira. É importante, né, que todo jovem passe a contar. É importante até porque é quem paga hoje que banca as aposentadorias de quem já está aposentado, né? Então, até por isso também é importante. Bom, gente, eu já falei uma boa parte do que eu tinha planejado. Acho que o tempo está terminando. Eu estou à disposição ou para continuar ou para terminar por aqui, Elane. Só um curto comentário. Adorei esse segundo programa que você mencionou, que tem chance de aumentar essa interface entre a academia e a indústria. E não sei se já foi comunicado isso, queria saber até mais para levar para a L'Oréal. Você já tem bastante comunicação, pelo visto, mas se tem algum link ou alguma coisa, adoraria ter para levar para lá, porque eu acho que é um meio realmente muito bom para aumentar essa integração, né, de formados nas empresas. E o segundo comentário é mais sobre as leis da inovação, porque eu vim aqui como L'Oréal, mas em primeiro lugar como Episkin, né, que é uma das spin-offs da L'Oréal que produz tecidos reconstruídos, né? E assim, uma das maiores dificuldades para a gente era seguir a lei. Na verdade, não fazer nada que pode ser contra a lei. Porque basicamente a última lei que tinha sobre a disponibilidade, né, sobre disponibilizar os tecidos humanos, era proibição, clara proibição, porque até então a única fonte de tecidos humanos era realmente um humano. Então, assim, quando o grupo de advogados da L'Oréal achou isso, achou que tem realmente um perigo de disponibilizar a pele humana reconstruída, o córnea humana reconstruída,
porque pode ser visto como uma coisa contra a lei. Então, assim, enquanto a gente estava na fase de pré-incubação entre 2016 e 2019, e eu estava lá no laboratório, né, realmente produzindo lotes e lotes da epiderme para garantir uma parte técnica mais de qualidade, tinha o departamento inteiro lá da L'Oréal, que é um gigante, tentando provar que o que a gente está querendo disponibilizar para a comunidade científica não foi feito do jeito antigo, né? A gente tinha que ir para a Anvisa, para várias, né, agências regulatórias e levar. A gente levou literalmente a placa de pele de epiderme reconstruída e ensinou, mostrou o que é, para que serve. É basicamente um kit que você usa para ver a toxicidade do produto ou não. Então, assim, foi um trabalho muito complexo, muito, assim, demorou muito também, né? Basicamente foi um processo educativo, né, para a gente conseguir disponibilizar. Obviamente, o modelo é comercializado, porque cultura de células é muito cara, né? Então, assim, tudo bem, a tecnologia está aqui, mas para manter, né, a cultura de células custa bastante. Então, ele é comercializado, sim. Mas, então, para conseguir fazer isso, só queria compartilhar essa parte, né, mais dura de implementar uma coisa nova na área de biotecnologia. Foi realmente... complexo, e só conseguimos porque tem, né, o departamento inteiro da L'Oréal por trás disso. É isso mesmo, a L'Oréal tem dezenas de advogados trabalhando nas questões regulatórias e outras dezenas, se não centenas, com as questões tributárias e por aí vai, né? Sobre a FAPERJ, eu sugiro que você faça o seguinte, se cadastra no site da FAPERJ, faperj.br. Eu não sei, o site mudou, eu não sei onde é que está, mas tem um lugarzinho que você bota o seu e-mail e aí você passa a receber o boletim da FAPERJ. Toda quinta-feira sai um boletim da FAPERJ. Né? E no boletim tem os novos editais. Claro que você pode passear pelo site, tem lá um quadradão dizendo editais abertos. Aí dá uma olhada em tudo. Mas tudo que sai de novo sai no boletim da quinta-feira. Os resultados dos editais do julgamento são anunciados também no boletim da quinta-feira. Está sendo julgado agora, hoje estava um monte de gente dentro da FAPERJ, o cientista do nosso estado e jovem cientista do nosso estado, que são editais importantes para o mundo acadêmico aqui no Rio. Então, para saber o que está acontecendo na FAPERJ, se cadastra lá que você vai ficar bem informado. Eu também estou à disposição, posso dar o meu e-mail aí para você me procurar também. A gente tem todo o interesse em conversar com a L'Oréal. Todo o interesse. Uma das coisas que eu quero fazer no ano que vem, se eu continuar lá, é parcerias com grandes empresas, né? A gente tem possibilidade de fazer com empresas do setor petróleo, obviamente, de outros setores. Temos sido procurados com algumas empresas, mas teria maior satisfação de fazer com a L'Oréal, por exemplo. Na área da saúde, um edital conjunto para desafios que interessem a L'Oréal, né, casando uma parte do orçamento da L'Oréal com uma parte do orçamento da FAPERJ e a capacidade que a FAPERJ tem de penetrar no mundo acadêmico do Rio de Janeiro. Todo pesquisador do Rio de Janeiro conhece a FAPERJ e lê esse boletim. Então, é uma vantagem que a gente oferece para empresas que queiram fazer alguma coisa em parceria com a FAPERJ. Essas bolsas que eu citei de pesquisador na empresa não podem ser solicitadas pela L'Oréal. A L'Oréal é grande demais para isso. É só empresas até médio porte, que é 90 milhões de faturamento por ano. A L'Oréal é muito maior do que isso. Mas um spin-off da L'Oréal pode. Um fornecedor da L'Oréal pode. Vocês podem chamar um fornecedor e dizer, olha, tem aqui uma oportunidade para você na FAPERJ. Por que você não contrata um aluno da Alane aqui para trabalhar na sua empresa? Vai ser vai se qualificar melhor um fornecedor. Então, tem muitas possibilidades e a FAPERJ tem todo o interesse em se aproximar
de empresas, inclusive porque eu acho que agrega até a marca da L'Oréal, né? A L'Oréal tem iniciativas importantes voltadas para a comunidade acadêmica, né? Prêmio para mulheres, etc. E a gente tem muito interesse em discutir parcerias, pode me procurar. Tá. Terminamos, Alane? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, em nome da organização do evento, doutor Maurício, pela excelente e importante contribuição. Muito obrigado.